Nós temos participado de várias coisas aqui na igreja. Às vezes eu participo da reunião de oração, às vezes eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra. E Deus tem colocado muito no meu coração a questão de pessoas tristes, de pessoas depressivas, de pessoas que estão com muitas dificuldades pessoais em lidar com os seus conflitos, principalmente os conflitos internos, os conflitos de alma. E é sobre isso que eu quero ministrar uma palavra hoje. Sobre aquilo que Deus pode fazer na minha e na sua vida. E se você crê, você verá a glória de Deus hoje na tua vida. Você sairá daqui hoje muito melhor do que você chegou. Eu queria ler um texto com os irmãos que está lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Todos encontraram? Diz assim o texto: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença e eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor passeie em nosso meio, que o Senhor esquadrinhe o íntimo de cada um dos meus irmãos, Pai, e revele para ele, Pai, tudo aquilo que está no oculto e que tem de alguma forma, Pai, atrapalhado o seu caminhar, tem atrapalhado a sua vida, e não importa a origem ou aquilo que causou isso, em nome de Jesus hoje, Pai, esse trauma e essa ferida será curada. É o que eu te oro, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus nos criou um ser tricotômico, né? O que é um ser tricotômico? Nós temos um espírito, nós temos alma e nós temos um corpo. O corpo, nosso corpo físico, é a parte perecível da criação. O nosso corpo físico é aquilo que nós nos relacionamos com as coisas da terra, com as coisas da vida, aquilo que é visível. Só que esse corpo físico, ele é perecível, né? Ele tem prazo de validade. Mas a palavra de Deus manda que nós cuidemos do nosso corpo. Sabe por quê? Porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16 e 17, a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E que Deus diz que se alguém destruir o corpo, Deus também o destruirá. Porque vós sois santuários de Deus, e isso é sagrado. Então, olha para o teu irmão do lado e fala assim: cuide da tua saúde, cuide do teu físico. E além do alimento natural, físico, né, que nós consumimos, que deve ser de forma balanceada, nós também precisamos nos alimentar da palavra de Deus, que é o que a Bíblia diz. O presbítero Isaías pregou aqui domingo passado e ele falou sobre a importância da palavra de Deus, né? Uma palavra maravilhosa e poderosa, que é uma grande verdade. Então nós precisamos nos alimentar, porque nosso corpo tem que ficar bem, porque ele é o templo do Espírito Santo. Nós temos também um espírito. O espírito humano, ele é a parte imaterial, né? Ele é a parte imaterial da criação. E o Espírito Santo é a que faz o contato com Deus. Através do nosso espírito, nós nos relacionamos com Deus. E através do nosso espírito, que o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. É no nosso espírito. Então nós temos um corpo e um espírito. E nós temos também uma alma. A alma também é uma parte imaterial.
E na alma é onde estão as nossas colunas do nosso entendimento, as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas vontades, estão todos armazenados na nossa alma. Nós temos na nossa alma várias gavetinhas que são guardadas lá de coisas, lembranças de coisas que nós vivemos ao longo da nossa vida, coisas boas e coisas não tão boas. Algumas são guardadas no nosso consciente e outras até no nosso subconsciente. E elas só são disparadas quando a gente vive algum momento de estresse, que aquilo acaba vindo à tua mente e às vezes a nossa reação não é das melhores. Porque aí armazena na nossa alma todos os nossos sentimentos, pensamentos e memórias ficam armazenados na nossa alma. Na nossa alma também nós temos as 5 janelas: tato, olfato, audição, paladar e tato, olfato, visão, audição e paladar. Tudo que nós nos relacionamos na terra passa por esses 5 sentidos. Tudo aquilo que nós vemos influencia a nossa alma e ela desperta desejos, vontades e sentimentos. Tudo aquilo que nós ouvimos faz a mesma coisa. Tudo aquilo que nós tocamos e sentimos também. Tudo aquilo que nós comemos nos traz uma sensação de prazer ou não. Às vezes a comida está muito boa, às vezes a comida está muito salgada, nós sentimos isso. E isso tudo vai sendo guardado e juntado na nossa alma. E na nossa alma também está o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a condição que nós temos de decidir as ações e os caminhos que nós vamos seguir. O livre-arbítrio nos dá essa possibilidade. Deus não intervém no nosso livre-arbítrio. Ou seja, nós, através do nosso livre-arbítrio e através de tudo aquilo que nós recebemos, através das janelas da alma, nós temos a liberdade de tomar decisões. E aí, quando Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, Ele criou o homem perfeito. A Bíblia diz isso. O homem foi criado perfeito. Corpo, alma e espírito perfeito. E o homem usava no Éden todo o potencial da tua alma. Ele usava todo o potencial que a alma oferecia para ele, mas ele era guiado pelo Espírito até a queda. E como o Espírito é aquele que se relaciona com Deus, porque Deus é Espírito, quando o homem pecou e caiu, o seu espírito morreu. E ele perdeu a conexão com Deus. E a partir desse momento, ele passou a ser gerido pela sua alma, pelos seus sentimentos, pelos seus desejos, pelos seus traumas. Você acha que aquilo que aconteceu no Éden causou algum tipo de trauma para Adão e Eva? Às vezes, irmãos, tem muitos traumas que nós passamos na nossa vida que a gente não fala para ninguém. Eles estão guardados dentro do nosso subconsciente. Eles ficam ali armazenados. E às vezes nós temos muita dificuldade em lidar com isso. Não é uma coisa que nós tratamos com muita frequência. Mas a partir desse momento do pecado, o homem perdeu a comunhão de Deus por causa da culpa e do pecado. Deus os expulsou do jardim do Éden para que, naquela condição de caído, espírito morto, é a primeira morte, né? Olha lá, o IFC, hein? Primeira morte, a morte espiritual. Eles passaram a ser geridos pela sua própria vontade, pelos seus desejos, e a culpa do pecado afastou eles de Deus. Só que eu tenho uma notícia. Essa culpa e esse pecado só tem duas opções.
Ou ele é pago, ou ele é perdoado. Mas eu te digo que Jesus já pagou. E Jesus já perdoou. A Bíblia diz lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, que ele pagou o escrito de dívida que era contrário a nós. Totalmente. E ele o cravou lá na cruz do Calvário. Então essa dívida, essa culpa já foi paga por Cristo. Nós não precisamos carregá-la mais. Porque quando nós nascemos de novo, está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Em algumas versões, nova criação. Eu gosto mais da nova criação. Eis que as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E aí acontece uma coisa extraordinária. Quando você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque você crê em Deus, você crê que Deus o ressuscitou Jesus entre os mortos, você crê no sacrifício da cruz do Calvário, você confessou, você foi salvo. Você recebe uma natureza divina. E o seu espírito passa a ser espírito vivificante. Ou seja, ele nasceu de novo. Ele voltou à vida. E ele tem condição de gerir a tua alma, os teus caminhos novamente, como era no Éden. E tem um texto que fala a respeito disso, que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões do mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, o conhecimento, um domínio próprio, o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, olha aí, tem uma parte para nós fazermos aqui, né? Fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, quando a gente recebe a natureza divina, nós somos habilitados a lidar com todos os traumas, todas as dores, todas as feridas que nós trazemos em nossa alma. Por que habilitado? Porque, por exemplo, uma pessoa vai na autoescola, começa a dirigir e ele é habilitado. Mas ele ainda não está apto para participar de uma corrida de Fórmula 1. Ele precisa desenvolver as suas habilidades. Assim também é com as coisas do Espírito. O nosso Espírito nasceu de novo. Ele recebeu toda a condição para suportar e para tratar todas as coisas que nos afetam. Mas isso precisa ser trabalhado. Porque tem uma coisa muito importante que acontece. Quando nós recebemos a nova natureza divina, a velha natureza de alma vivente, ela continua. E lá estão as caixinhas da nossa memória, da nossa vida, dos nossos traumas, de tudo aquilo que a gente carrega na história da nossa vida. Todos nós, sem exceção, temos algum trauma. Todos nós temos dores. Todos nós temos feridas que estão enraizadas na nossa alma.
seja de maneira consciente, ou seja de maneira inconsciente. Traumas relacionados talvez a uma rejeição na infância. Traumas relacionados a uma separação de pais. Traumas relacionados a um bullying na infância. Na minha época não tinha muito disso, mas hoje, depois de um tempo para cá, virou meio que moda. E os pais erram muito com os filhos nessa questão, porque toda doença de alma não tratada, nós tendemos a passar isso para frente. Do tipo assim, eu mesmo já falei e já fiz isso. Eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Aquilo que teu filho mais quer é atenção, é carinho, é cuidado. Não é bens, não é coisas. Eu vou encher meu filho de brinquedo porque na minha infância eu nunca tive. Doenças da alma que nós estamos transferindo para os nossos filhos e a gente não cuida deles direito, não cria resiliência neles. E aí está uma geração fraca, emocionalmente desestabilizada, com doenças gravíssimas da alma. Boa parte delas causadas por feridas não tratadas que vêm dos próprios pais. E aí, às vezes, uma traição causa feridas extremamente dolorosas, um abandono, às vezes uma perda importante de um ente, um ente querido da nossa família, se vai. Nós temos muita dificuldade de lidar com a morte, simplesmente porque o homem não foi feito para morrer, né? O homem foi feito para viver eternamente. Às vezes um fracasso profissional, principalmente no homem, que é o provedor da casa. E quando ele falha profissionalmente e entra numa crise financeira, isso traz problemas gravíssimos de autoestima e de afirmação. E aí assim, a gente costuma dizer, quando passa num período de perda ou de falta, fala assim, eu perdi tudo que eu tinha. Eu não tenho mais nada. Mas eu quero dizer para você que esse nada que você tem é exatamente aquilo que Deus precisa para fazer um recomeço na tua vida. Basta você se aproximar dele. Deus é poderoso para resolver qualquer coisa. Basta a gente se achegar a ele com sinceridade. E aí o que acontece com a nossa tricotomia? Muitos de nós cuidam meio do corpo físico, né? Vai na academia, malha lá, tá saradão, vai num salão de beleza, cuida do cabelo, a maquiagem está sempre impecável, a gente cuida muito bem do nosso corpo e assim deve ser mesmo. Só que às vezes por trás daquele corpo sarado tem uma alma extremamente ferida. E que isso acaba sendo um mecanismo de defesa da pessoa para esconder os seus traumas. Atrás de uma pessoa orgulhosa, arrogante, sabe aquela que não te cumprimenta nem aqui na igreja? Ali atrás talvez esteja uma alma doente, uma alma ferida e uma alma machucada que precisa ser tratada. E quando a gente olha e fala, aquela pessoa é arrogante, nós também precisamos ser tratados, porque às vezes a gente vê na outra pessoa aquilo que nós gostaríamos de ser. Tudo isso vem da nossa alma. E o nosso corpo físico acaba sofrendo as consequências desses tipos de problema. Então nós cuidamos muito bem do nosso corpo físico, mas não cuidamos da nossa parte espiritual. E não cuidamos da nossa parte, da nossa alma, que é o nosso psique, né? É o nosso eu interior. Às vezes a gente cuida muito bem da nossa parte espiritual. A gente vem na igreja, a gente ora, a gente louva, a gente canta, a gente sobe no púlpito, prega a palavra de Deus, a gente participa da reunião de oração, vai na escola bíblica. Quando fica doente, vem aqui, pede para o pastor, para o apóstolo, para um presbítero, ora por mim, a gente ora, cuida da parte espiritual, mas não cuida da alma. A alma somente você pode cuidar, porque é esses traumas que estão guardados lá no teu subconsciente, só você sabe. Você precisa
colocá-los diante de Deus para que Deus possa tratá-los. E quando a alma não vai bem, nada vai bem. A nossa vida espiritual não estará bem, não decola, não vai. O nosso corpo físico também sente as consequências da alma não estar bem, que são as chamadas doenças psicossomáticas, doenças do psique, que afetam o soma, o corpo. A pessoa vai no médico, o médico faz aquela bateria de exames lá e não tem nada, mas a pessoa está sentindo. O que é isso? Doenças da alma refletidas no corpo, que precisam ser tratadas. Hoje em dia está na moda isso, né? Existe um monte de doenças aí chamadas de psicossomáticas. Depressão, síndrome do pânico, que não existe uma cura específica para isso, mas existem medicamentos que são paliativos. Sabe por quê? Médicos, psicólogos, psiquiatras, terapia, tudo isso é muito importante. Mas o único que pode te curar plenamente é Jesus. É Ele que pode te curar plenamente. É Ele que tem a solução para que você não fique sofrendo e tudo aquilo que a gente não cura e não trata, eu acabo passando para frente. Eu acabo passando para as pessoas que estão em torno de mim. Às vezes uma pessoa no intuito de ser financeiramente bem-sucedido. A pessoa quer se dar bem. Ela faz qualquer coisa para isso. Ela passa por cima dos colegas de trabalho. Ela passa por cima de todo mundo para conquistar os bens e aquilo que ela quer para levar para casa. Então ela não vê mais a esposa, ele não vê os filhos crescer, porque ele criou um objetivo que era uma trauma de alma, que era para suprir as carências que ele teve no passado. E ele está transferindo isso para o futuro. Aí os filhos vão ficar deprimidos, a esposa vai ficar deprimida, os colegas de trabalho querem matar o cara. E isso tudo acaba trazendo reflexos para a vida da pessoa. E a Bíblia está cheio de exemplos relacionados a traumas, a feridas do passado. Por exemplo, a história de Esaú e de Jacó. Eu vou parafrasear, tá? Porque senão vai demorar muito tempo para contar a história deles. Vocês a conhecem. Jacó era o filho preferido de Rebeca, né? E Esaú era o filho predileto de Isaac. E Jacó, em toda a sua infância e juventude, ele lutou para suprir essa deficiência em que o pai dele tinha um preferido que não era ele. E ele cresceu lidando com essas dificuldades, e aí vocês conhecem a história, que ele acabou tirando a bênção que o pai ia dar para o irmão, e ele acabou pegando para ele, uma ação que ele fez. Mas aí o que aconteceu? Ele não tratou direito dessa ferida da rejeição, porque não ser o preferido. E sabe o que aconteceu? Ele transferiu isso para José. José, que era um dos 12 filhos de Jacó, José era o preferido de Jacó. Porque ele falou, como eu não era o preferido, eu vou escolher o meu filho, que era da mulher que ele mais amava. E ele falou assim, esse aqui é o meu preferido. E ele tratava ele diferente dos outros irmãos. Tanto que ele deu uma túnica diferente para José. E os irmãos deles odiavam o José. Tanto que eles tramavam em matá-lo. E aí, em uma certa ocasião, eles pegaram o José e falaram, vamos matar. Falou, não vamos matar. Jogaram ele num poço. Mas ele não morreu. E aí eles ficaram pensando, falou, bom, o que a gente vai fazer? Vamos vender ele. Ele vai para um lugar bem longe e não volta nunca mais. E ele foi vendido para uns mercadantes que passavam lá e ele foi levado para o Egito. E os irmãos disseram para o pai que ele havia sido morto por feras. Mostraram a roupa, aquela túnica diferenciada, toda ensanguentada, e falou assim, ó, José foi morto. E José foi levado para o Egito como escravo.
Lá no Egito ele foi acusado de coisas que ele não fez. Ele foi preso. E lá na cadeia ele conheceu duas pessoas. E aí começa o mover de Deus na vida dele. Que através de um dom que Deus deu para ele, de desvendar sonhos, ele se tornou o homem mais poderoso do Egito, abaixo somente de Faraó. Ele fez a leitura do sonho do Faraó, das 7 anos de fartura, 7 anos de vacas magras. E o mundo estava passando pelo período das vacas magras. E a família de José foi até o Egito em busca de alimento, que não tinha no mundo. E José viu os irmãos. Se fosse nós, né, com a nossa alma, falou assim: agora vocês vão ver. Agora vocês vão me pagar. José reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram José. No primeiro momento, José se retirou do lugar onde eles estavam, entrou numa sala reservada e chorou. Ali ele estava iniciando uma lavagem na alma dele, mas não terminou ali. Ele pediu para que trouxessem o irmão Benjamim, que era o irmão de sangue dele. E quando Benjamim nasceu, a sua mãe morreu. Então a vida de José na sua adolescência não foi muito fácil, porque ele teve que cuidar do bebezinho também, enquanto ele crescia e era odiado pelos irmãos. E quando ele viu Benjamim, ele pediu para que todos os guardas saíssem da sala, e ele caiu num choro profundo, aquele choro de alma mesmo, que aos berros ele chorou, ao ponto que todo o palácio percebeu o choro de José. E aí tem uma coisa extraordinária que aconteceu. Eu quero que os irmãos leiam comigo Gênesis capítulo 50, versículo 20. Olha o que José respondeu para os seus irmãos. Isso aqui é cura de alma. Ele disse assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus os tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então o que Deus está dizendo aqui para nós? Que todo o mal que foi lançado contra a sua vida, tudo aquilo que fizeram de mal para você, seja no trabalho, seja na sua casa, porque os de casa doem mais, tá? Seja onde quer que seja, Deus vai tornar o mal em bem. E esse mal vai se tornar degraus para que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. Ele vai tornar o mal em bem. E esse mal vai ser degrau para que você atinja os propósitos que Deus tem para a tua vida. Deus tem propósitos para você. E às vezes a alma não curada, ela atrapalha esse desenvolver. Ela atrapalha a gente alcançar os propósitos de Deus. Então hoje, em nome de Jesus, a partir de hoje, se há algum trauma na sua vida, consciente ou inconsciente, porque se for inconsciente, o Espírito Santo vai falar para você, vai te revelar, e você vai tratar. Ele não vai mais te paralisar. Ele não vai mais doer, porque Jesus vai curar as suas feridas hoje. Jesus vai tratar isso, basta você colocar diante dele. Porque quando Jesus morreu lá na cruz, às vezes a gente tem um entendimento parcial a respeito disso. Jesus morreu na cruz para que eu fosse salvo. É verdade. Mas ele morreu na cruz para que também você fosse curado. No seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Jesus morreu por tudo isso. E não sou eu que estou dizendo. Isaías capítulo 53, todo mundo conhece esse texto, né? Vamos ler Isaías 53, capítulo 4
Isaías 53, versículos 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que texto maravilhoso, né? E quando ele fala, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele está falando de doenças físicas. Porque você acredite ou não, nós ficamos doentes. Tem gente aí que eu já ouvi falar, que fala assim, crente não pode ficar doente. Bom, se você tem corpo físico, você vai ficar. Crente não pode sofrer de depressão. Bom, se você tem alma, você pode ficar. Isso é um ledo engano. Nós podemos ficar, mas nós temos o caminho para a cura. Nós temos o caminho para a redenção. E Deus pode todas as coisas. E quando Ele diz, as nossas dores levou sobre si, Ele está falando de doenças da alma. Porque a doença da alma dói. Os traumas, as feridas da alma dói. Dói mais do que uma ferida física. Porque a ferida física, às vezes, ela é temporária. A dor da alma, não. Se você não cura, ela é constante. Ela dura anos e anos e anos. E te aprisiona naquilo, ao ponto de você não querer mexer mais naquilo. Mas hoje é dia de mexer. Hoje é dia de curar. Hoje é dia de sarar essas feridas. Quando ele fala que foi transpassado pelas nossas transgressões, ele está falando de doenças morais, as coisas da nossa vida, a nossa história de vida, tudo aquilo que nós passamos. Cada um de nós aqui tem uma história de vida diferente, com as suas lutas, as suas dificuldades e os seus traumas. Todos nós. Ninguém é diferente. E moído pelas nossas iniquidades. Ele está falando de doenças espirituais, do pecado. Pecado que nos traz culpa e nos traz dor também. Mas Ele curou tudo, porque no final Ele fala que pelas suas pisaduras fomos sarados. E o fomos aqui tem um negócio muito interessante. Ele dá um contexto de continuidade. Ele não diz foi. O fomos que o texto diz, ele dá um sentido de que você foi curado lá atrás, você pode ser curado de novo. Porque outras feridas virão, outras pessoas te magoarão, outras dificuldades virão, mas Ele te cura de todas. Não só das antigas, Ele cuida das novas também. Em Salmo 103, no capítulo 3 e 4, diz assim: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. O apóstolo João aqui pregou no culto de ceia e ele disse qual é o significado de misericórdia? Misericórdia é as nossas misérias, as nossas dores, os nossos traumas tratados pelo amor de Deus. Isso é misericórdia. Então o amor de Deus cura qualquer ferida. Só que essas coisas todas aqui, e às vezes mexer em feridas, mexer em traumas, e às vezes relacionamentos frustrados que a gente teve, seja ele com o pai, com o filho, com o irmão, com a esposa, ou com algum ente próximo da gente, às vezes alguns já até partiram, aí você não tem nem como perdoar mais, porque a pessoa já não está aqui mais para receber o teu perdão. Ela precisa de algumas atitudes da nossa parte.
para que nós possamos receber de Deus aquilo que Ele tem para entregar. Porque, irmãos, assim, Deus do Éden, a gente tem uma tendência natural de transferir a responsabilidade daquilo que nós sentimos ou queremos para as pessoas que estão em torno de nós. E normalmente as pessoas que mais sofrem esse tipo de ataque da nossa alma são as pessoas próximas de nós, da nossa casa, da nossa família. Então Deus está dizendo o seguinte: atrás daquela pessoa arrogante tem uma alma ferida que está escondendo ali, através de um mecanismo de defesa, alguma deficiência da sua alma. Aquela pessoa triste, ela tem alguma deficiência na sua alma. Então que a gente julgue menos e ore mais, porque as pessoas precisam de ajuda, inclusive nós precisamos tratar as nossas dores, porque Deus quer que nós chegamos no dia do encontro com Jesus, com o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito irrepreensíveis para o encontro com Ele. Então nós precisamos tratar. E qual é a primeira coisa que eu gostaria de falar para os irmãos que a gente precisa fazer? Busque um relacionamento íntimo, profundo e constante com Deus. Ele é o único caminho que existe para que nós possamos chegarmos íntegros no encontro com Jesus. Ele já nos deu todas as nossas condições. O nosso espírito está preparado, mas nós precisamos lidar com a nossa alma. É ela que precisa ser tratada. É ela que esperneia. É ela que não quer. Porque ela é como se fosse aquela governanta que cuidou da casa durante muito tempo. E aí chega uma outra pessoa e fala assim: agora você não vai fazer mais assim. Você vai fazer de outro jeito. E o conflito existe. Essa é a grande batalha. Às vezes nós temos a tendência de espiritualizar tudo. Deus mandou falar. Às vezes o irmão quer falar alguma coisa para o irmão, mas tem medo da reação dele. Aí ele se enche de uma unção carnal de profeta e fala: Deus mandou falar para você. E fala. Isso aí literalmente é usar o nome de Deus em vão, né? A gente não pode fazer esse tipo de coisa. Ou às vezes Deus fala com a gente através de uma palavra, através de um irmão. Porque Deus sempre prepara alguém para suprir a necessidade da tua alma. Sempre vai ter um Simão Cirineu no teu caminho que vai ajudar você a carregar a tua cruz. Porque quem aqui já teve a experiência de, sem nenhum motivo ou razão aparente, Deus toca no teu coração e falou: ora por aquela pessoa. Às vezes você não sabe nem quem é, mas você ora, porque Deus está tratando aquela pessoa através da sua vida. É isso que nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos entregar. Como eu já disse aqui, médico é importante? Médico é muito importante. Médico, ele é médico porque Deus deu o dom, capacidade cognitiva para que ele se tornasse médico. Toda a ciência está nos conhecimentos de Deus. Psicólogo é importante? É. Aliás, a minha filha vai ser psicóloga, está se formando esse ano aqui, graças a Deus. Terapia é importante? É muito importante. Mas somente Jesus Cristo pode te curar totalmente. E com um detalhe: é de graça. Não paga nada. É só você se achegar a Ele. Não importa. E quando a sua alma estiver bem perturbada, como pode estar agora, nesse exato momento, eu estou falando aqui, a tua alma está aí se coçando dentro de você. Você declare para Ele Salmo 42, verso 11, que diz: porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. É Ele que pode te salvar. Porque Deus não quer somente a gente aqui no culto, louvando e adorando a Deus. Às vezes a gente ergue as nossas mãos no louvor, a gente é quebrantado por aquela unção poderosa,
mas a nossa alma está moída por dentro. Deus quer você louvando e adorando a Deus curado. Às vezes nós subimos aqui no púlpito para pregar. Nós preparamos uma palavra. Deus revela para nós aquilo que você quer. Mas nós estamos quebrados por dentro. Por causa da nossa alma. Deus nos quer pregando a sua palavra. Mas Ele nos quer pregando a sua palavra curados. Sarados. Sãos. Com saúde emocional e física, para que nós possamos ser vencedores. Porque Deus não quer que nós sejamos somente aparência de vencedor. Deus quer que nós sejamos mais do que vencedores. E uma outra oportunidade que eu tive de pregar, eu expliquei o que o original grego fala a respeito de mais do que vencedor. Porque não existe mais do que vencedor na nossa língua. Mais do que vencedor é aquele que supera todas as suas limitações e os seus limites. E ultrapassa esse limite e chega aonde Deus quer. Sabe o que é isso? Natureza divina atuando em você. Mas para isso você precisa se achegar a Deus. Você precisa se encostar nele. Olha o que diz em Lamentações capítulo 3, versículo 22 a 25. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que nele busca. Todo mundo conhece esse texto, né? Ele é muito falado, ele é muito utilizado, mas ele é muito pouco aplicado. Repetindo, né? Misericórdias são as nossas misérias, as nossas dores, os nossos traumas, curados pelo amor de Deus. Nós estamos no ano da bondade de Deus. A cura da alma é uma bondade. Eu já preguei sobre isso e outros pregadores que subiram aqui falaram a mesma coisa. 2025 será o melhor ano da igreja. Por isso que Deus está mexendo com a nossa estrutura. Ele quer que nós possamos viver a plenitude da salvação, irmãos. É isso que Ele quer. Ele não quer a gente meia boca aqui, capengando, com casca de espiritual, mas por dentro tudo arrebentado, né? A gente pode enganar o irmão do lado, mas a gente não engana a Deus, Ele sabe. Então entrega, meu irmão, nessa manhã para Ele. Segunda coisa que eu queria detalhar, são só 25 tópicos, tá? Estou no segundo aqui. É uma coisa extremamente importante. Libere perdão. Putz, de novo. Já vão falar de perdão outra vez. Eu não aguento mais falar sobre isso. Pois então aí tem uma ferida. Perdão não se trata de querer ou desejar. Perdão é uma ordenança das Escrituras. Se não fosse pelo perdão de Jesus, nós não estaríamos aqui. Nós já estaríamos totalmente consumidos, como a gente leu no texto anterior. E quando você aceitou Jesus, Ele não fez um interrogatório para você do tipo, você lembra o que você fez no verão passado? Ele não pergunta nada, Ele simplesmente perdoou. Mas perdoar dói. Dói, né? Então, quando a tua alma se recusar a liberar o perdão, traga à sua memória quando Jesus foi ao Getsemane. E Ele clamou ao Pai para que passasse dele aquela situação. E Ele entrou num processo de agonia tão profunda, de dor de alma, que o seu corpo chegou a transpirar gotas de sangue. Tamanha a angústia
que ele estava vivendo para pagar o meu e o teu pecado. Será que doeu para ele? Mas sabe o que ele disse? Pai, que seja feita a tua vontade. Se isso ainda não foi suficiente para sua alma se convencer, aí um pouquinho mais para frente, Jesus sendo traído, Jesus sendo preso, Jesus sendo julgado injustamente, Jesus sendo chicoteado, espancado e crucificado. E sabe o que Jesus bradou lá na cruz? Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que faz. Então perdoar não é um sentimento. Perdoar não é o desejo de perdoar. Perdoar é valorizar o sacrifício que Jesus Cristo fez por mim e por você lá na cruz, porque Ele pagou o preço. E Ele perdoou todos os nossos pecados. A gente pode achar que não. Que a gente lembra dos traumas que a gente recebeu, mas a gente não se recorda dos traumas que a gente transmitiu. É óbvio que dentro das reações que nós tivemos dentro do nosso momento de ira e de raiva e de descontrole, nós ferimos e magoamos outras pessoas. Mas nessa noite você tem a oportunidade também de liberar perdão para isso. E ser liberto desse peso que te prende nesse passado. E hoje, em nome de Jesus, em Mateus, no capítulo 6, versículo 14, ele tem um texto lá que fala a respeito do perdão. Que Deus fala que nós devemos perdoar os homens, as suas ofensas, como também Deus nos perdoou. Porque se a gente não perdoar os outros, nós também não seremos perdoados. Então perdoar não é uma escolha, irmãos. Não importa o que aconteceu. E aí, esse lugar de dor, de trauma, que hoje está ocupado por coisas que têm te machucado, que têm atrapalhado o teu caminhar, que têm te prendido em algumas emoções, em nome de Jesus, esse lugar hoje vai ser ocupado pelo Espírito Santo. E todas essas dores e traumas serão retirados da tua vida hoje em nome de Jesus. E você sairá daqui hoje leve. Porque o verdadeiro perdão é quando você consegue orar e abençoar a pessoa que te machucou. Aí significa que você está curado, porque não adianta você orar. Quando a gente está ferido e machucado, a nossa oração, normalmente ela é orgulhosa. Senhor, tira de mim essa dor. E aquele abençoado daquele irmão, o Senhor mantém ele bem longe de mim. Não perdoou, irmão. Não perdoou. A nossa oração é egoísta, porque a gente pede para a gente, mas a gente tem que pedir pelo outro também. Até as nossas orações são retidas em função disso, porque a gente não sabe nem orar direito. Por quê? Porque a gente está com a alma ferida. Libere perdão para que você tenha um relacionamento pleno com Deus. Pensa na quantidade de coisa errada que você fez aí, Deus te perdoou. Sem te questionar absolutamente nada. Ele diz que teus pecados todos foram lançados no mar do esquecimento. Então por que você fica lembrando de vez em quando e fica remoendo isso? E uma coisa importante, o diabo não pode tocar em você. Mas ele pode pegar essas dores e usar ela contra você. E fazer com que o seu emocional seja abalado. Mas hoje, em nome de Jesus, toda a armadilha e artimanha do diabo vai cair por terra. E por último,
Nesse mesmo texto aqui que eu abri, né, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, um pouquinho para trás, no versículo 18 diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. A cura plena também acontece quando nós somos gratos a Deus. A gratidão agrada o coração de Deus. Você não precisa levantar a mão, você não precisa falar. É só entre você e você mesmo. Quem já pensou assim, isso só acontece comigo? Por que comigo as coisas têm que ser tão difíceis? Só eu pensei isso, né? Deus se esqueceu de mim. Ninguém me ama. Nesse mesmo texto aqui de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 diz: não entristeçais o Espírito Santo. Murmuração entristece o coração de Deus. A murmuração diz que você perdeu alguma coisa, está preso nesse passado. Dar graças a Deus significa que você tem uma coisa preciosa guardada dentro de você e que é o suficiente para você ter uma vida plena e cheio do amor de Deus e cheio da graça de Deus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ser gratos. Obrigado, Senhor, pela minha vida. A sua vida não é um erro. A sua família não é um erro. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado pela minha parentela. Deus não errou com você. Uma vez conversando com um amigo da faculdade, de vez em quando a gente ainda se encontra depois de 30 anos, né? E ele falou assim: eu nasci num país errado. Eu tinha que ter nascido lá nos Estados Unidos. Eu falei: você nasceu exatamente onde Deus quer que você esteja. Deus não errou com você, então seja grato. Seja grato pela tua casa. Seja grato pelo teu carro. Não importa que ele está velhinho, mas ele anda. Ele te leva aonde quer que você precise. Obrigado, Senhor, pela minha casa, por tudo aquilo que eu tenho. Obrigado, Senhor, pela minha igreja. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela comunhão que existe no corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Por pior que ele possa parecer, tem alguém que quer ele, tá? Eu posso garantir para você. Por pior que seja o teu trabalho, por mais que você reclame dele, tem alguém doidinho para você sair, porque ele vai pegar. Então seja grato. Porque quando você é grato por aquilo que Deus te deu, Ele vai abrir portas maiores para você. Quer ser promovido no emprego? Faça a tua parte e agradeça a Deus. Porque Deus vai puxar você para cima. Aí a gente fica orando e fala: Senhor, lá na igreja, o obreiro não me cumprimentou, eu vou sair da igreja. Quero te dizer que você está na igreja que Deus gostaria que você estivesse. Trocar de igreja não vai resolver a deficiência da tua alma. Você precisa tratar a tua alma onde que você está. Porque se você está aqui, Deus tem propósito para você, para a sua vida. E no texto que nós lemos agora há pouco, quando nós tratamos da nossa alma e nós recebemos a natureza divina, nós não somos infrutíferos. Nós produzimos fruto, nós nos desenvolvemos espiritualmente, aonde quer que Deus nos coloque. Tudo vai agradar a gente? Não, sabe por quê? Porque a gente tem alma. Mas a gente não pode perder o propósito, por isso seja grato. Seja grato a Deus pela tua igreja. Seja grato por tudo, irmãos.
Sabe aquele parente abençoado que você falou para ele, falou assim, esse aí não tem jeito. Pois é por ele que você tem que orar hoje. Porque quando Jesus morreu lá na cruz, ele morreu por ele também. E às vezes Deus está usando a vida dele para tratar a tua alma. Então não importa a condição que os nossos entes queridos estejam nessa manhã. É um dia de libertação de alma. Deus vai tratar a nossa alma. Deus vai tirar os traumas e as dores da nossa alma, para que a gente possa viver a plenitude da salvação de Deus na nossa vida. E através da nossa vida outras pessoas serão atingidas. A Bíblia diz que através de você, a tua parentela vai ser alcançada. Mas se a tua alma estiver tudo bagunçada, é capaz que eu cometi muitos erros quando eu me converti, porque eu queria enfiar a palavra de Deus na cabeça das pessoas de qualquer jeito. Falta de habilidade. Mas o Espírito Santo trata a gente, é só a gente reconhecer e se submeter. Vou repetir o texto que eu li no começo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vai voltar. E em nome de Jesus Ele vai nos encontrar, todos nós, íntegros e irrepreensíveis. Queria chamar o grupo de louvor aqui um pouquinho. E eu quero orar com você. Eu quero orar por cura e por libertação de alma. De todos os traumas e dores que você tem sentido. Todas as palavras que foram lançadas contra a tua vida. Do tipo, você não serve para nada. Você não vai dar nada na vida. Às vezes a gente passa boa parte da nossa vida tentando provar para as outras pessoas aquilo que Ele lançou sobre a nossa vida, que na verdade não é isso que vai pegar. Mas essa palavra que transpassou o teu peito. Hoje, em nome de Jesus, Jesus vai tirar essa lança que está cravada na tua mente, no teu peito, na tua alma, e você vai ser liberto disso em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem te aprisionado, tudo aquilo que tem te prendido, Jesus tira essa manhã. Eu quero declarar nessa manhã que toda ferida da sua alma, aquilo que tem impedido você de sorrir, aquilo que tem impedido você de caminhar, que tem te tornado triste, que tem te trazido algum tipo de incômodo, estão impedindo você de viver a plenitude da salvação, que a graça de Jesus Cristo te cubra agora, um bálsamo de cura seja derramado sobre nós. E que esse lugar que estava ocupado pelo ódio, pela angústia, pela dor, seja cheio do Espírito Santo. Que toda depressão, toda síndrome de pânico, todo medo, caia por terra agora em nome de Jesus. Todo tipo de doenças psicossomáticas sejam desfeitas em nome de Jesus. Porque eu declaro um corpo, uma alma e um espírito irrepreensíveis diante de Deus. E somente Ele pode fazer isso. Então, enquanto o grupo estiver ministrando aqui um louvor, você tem a oportunidade de colocar tudo aquilo que tem te incomodado diante de Deus. Ore a Deus, entregue para Ele. É você e Ele. Mais ninguém. Não é uma exposição. É uma libertação que o Senhor quer entregar para você nessa manhã. Peça para Ele te revelar tudo aquilo que está no teu oculto. Aquilo que você às vezes nem lembra mais, mas que está guardado na gavetinha da tua alma. Que essa gavetinha seja aberta e esse trauma seja liberto. Em nome de Jesus.
Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Desta geração, declaro que a esperança e liberdade clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vence o dia. Teu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vence o dia. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Vamos, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vence o dia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vence o dia. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, eu coloco toda a tua igreja, Pai, diante de ti, clamando, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Senhor, derrame sobre cada um de nós, Senhor, o bálsamo da cura física, Senhor, da cura emocional, da cura do nosso espírito, Pai. Que o nosso orgulho, Senhor, e a nossa vaidade não impeçam o teu agir, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, desvendar o íntimo e o oculto de cada um, Pai, dos meus irmãos e também da minha vida. Traga, Senhor, à nossa memória tudo aquilo que precisa ser tratado, Senhor. Tudo aquilo que precisa ser sarado, para que nós possamos viver a plenitude da tua graça, Senhor. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, uma igreja íntegra e irrepreensível diante de ti, Senhor. No dia que o Senhor vier nos buscar, Pai, uma igreja sarada, uma igreja fortalecida, uma igreja poderosa, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, leves e curados, Pai, de todo e qualquer trauma ou ferida.
Que nós sejamos libertos do peso do passado. Que haja, Senhor, liberação de perdão, Pai. Que todas as feridas, Senhor, por mais doloridas que sejam todas tratadas e curadas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Recebe do Senhor essa manhã uma unção de cura sobre a tua vida. E tudo aquilo que tem incomodado você vai ser retirado em nome de Jesus. Que você possa desempenhar o teu ministério de forma plena. Que você possa servir a Deus em plenitude. Que você possa se relacionar com os irmãos também de forma plena. E que nosso relacionamento com o Senhor seja irrepreensível. Em nome de Jesus. Amém? Receba aí, se você puder dar uma salva de palmas para Jesus. Você que acabou de ouvir esta mensagem, eu quero te dizer que em João 3,16 está registrado assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você quer fazer parte da família de Deus e ter a vida eterna junto com o Senhor, você precisa declarar publicamente que você crê na obra que o Senhor Jesus realizou e que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor da sua vida, aquele que tem toda a autoridade, e que você crê que Ele é o Salvador do mundo, que foi lá na cruz do Calvário pagar o preço do seu pecado, do meu pecado e de toda a humanidade. E a Bíblia Sagrada diz que no céu há livros e os registros são feitos com palavras. A forma de nós registrarmos nossas decisões nos livros celestiais é através da palavra. Crer é um verbo, é uma ação. Então eu convido você a fazer uma oração comigo. Eu falo, você repete, porque a importância que a sua voz chegue até os céus e seja registrado no livro. Então eu convido você a repetir comigo esta oração. Repita comigo: Pai Celeste, eu venho à tua presença para te dizer que eu ouvi esta palavra e creio no meu coração que o Senhor é o Salvador do mundo e que veio a este mundo em forma de homem para se identificar comigo e morreu na cruz do Calvário para pagar o preço dos meus pecados. Eu creio nesta obra que o Senhor realizou, creio na ressurreição, que o Senhor ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, provando que o Senhor não tinha pecado algum e que este sacrifício foi válido diante dos céus. Eu creio nesta obra e peço, confirma o meu nome, Pai, no teu livro da vida, para que eu também possa fazer parte desta família que vai viver eternamente com o Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus. Se você fez esta oração, eu quero te dizer, seja bem-vindo ao reino do Senhor. O Espírito Santo agora mora dentro do seu coração e ele vai começar a dirigir os seus passos e te orientar. Minha sugestão é que você procure uma igreja perto da sua casa, que seja uma igreja que realmente aplique os princípios e ensine os princípios do Senhor, para que você possa continuar crescendo até o dia do arrebatamento, quando o Senhor virá buscar a sua igreja, que também é chamada da sua noiva. Seja bem-vindo em nome de Jesus.